Quero chamar aqui o Jackson. Vou ter a honra de orar aqui por esse pregador abençoado. Senhor Deus, eterno Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa manhã, Senhor. Te agradecemos por esse dia maravilhoso, por esse domingo lindo que o Senhor preparou para cada um de nós. Nós colocamos diante da Tua presença nessa manhã cada família aqui representada, cada casa, Senhor, venha guardar a cada um, Senhor. E eu coloco diante da Tua presença, Senhor, a vida do meu esposo, Senhor. Que ele seja um canal usado por Ti, Senhor, nesta manhã. Que nós possamos juntos, Senhor, aprender uma porção da Tua palavra nessa manhã. Que o Espírito Santo esteja presente, conduzindo este culto, Senhor, esta manhã do início ao fim. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, amor. Graça e paz. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia comigo em 1 de Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 41 até o versículo 58. E hoje nós temos um escriba, um leitor mor, né, das Santas Escrituras. O Arthur vai nos ajudar nesse momento de condução da palavra. Amém? Bom dia, paz. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. E disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e dos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada. E ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o Senhor ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante a Saul. Davi
ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé de Belém. Obrigado, filho. Deus abençoe. Obrigado. Tá bom? Nós temos tido essa direção da parte do Senhor, de sempre que nós formos ministrar, nós fazermos isso em família. Primeiro porque nós entendemos que precisamos deixar um modelo para a próxima geração. E segundo porque nós já precisamos treinar e capacitar os nossos filhos a manejar bem a palavra do Senhor. É claro que isso não pode ser apenas uma expressão de altar, isso precisa ser algo construído, não é? Na nossa vida diária, mas é no altar que nós, de alguma forma, trazemos à luz aquilo que nós geramos no secreto. Amém? Então, por isso que algumas vezes vocês vão me ver junto com a Josi, orando ou adorando, e o Arthur também na leitura ou compartilhando alguma situação. Nós queremos desenvolver algo que una a nossa família, porque nós entendemos que a nossa casa é uma base missionária. Nós entendemos que a nossa família é o nosso primeiro ministério. Nós entendemos que os nossos papéis e funções dentro do nosso lar são aquilo que Deus precisa usar como matéria-prima para tocar outras vidas. Amém? Isso nos dá legitimidade, isso nos dá coerência, isso nos dá autoridade para nós subirmos nesse altar. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Quero falar nessa manhã, primeiramente quero agradecer pastor Beto, pastora Tessia, pelo convite para falar sobre vida em abundância, vida abundante, um texto tão conhecido, por tantos de nós, um texto que nós acabamos até decorando, para falar. Então a gente acaba dizendo que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E quando nós falamos sobre que Deus veio, Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, é muito interessante que a gente pensa que Deus veio para melhorar a nossa vida. Eu não descarto essa hipótese, eu não descarto essa possibilidade, ou eu não descarto essa verdade. Afinal de contas, Jesus veio para melhorar a nossa vida. Mas Jesus não veio para melhorar a nossa vida do nosso jeito. Jesus veio para melhorar a nossa vida do jeito dele. Quantos me entendem? E aí é importante você lembrar que o que é ter vida e vida com abundância? É viver a vida em todas as suas nuances. É viver a vida em todas as suas facetas, é viver a vida em todos os seus momentos. E nós vamos ter momentos em que nós vamos estar nas montanhas das vitórias, mas infelizmente nós vamos também estar nos vales das derrotas. Nós vamos estar em momentos de celebração, de conquista, de alegria, de momentos de contentamento, onde os nossos sonhos pessoais, onde os nossos ideais, eles se realizam e se concretizam, e aí a gente vai poder dar aquele salto no ar, aquele grito no ar e celebrar a nossa vitória. Mas vão ter dias que infelizmente nós vamos transitar pelo vale da sombra da morte, uns lugares tenebrosos do viver, os lugares difíceis de experimentar, os lugares mais caóticos que você possa imaginar, os lugares mais sinuosos, difíceis, irregulares, íngremes de percorrer, mas eles são extremamente necessários, porque sem uma revelação da dor eu não tenho uma revelação da vitória. Sem uma revelação da cruz, eu não tenho uma revelação da ressurreição. Sem uma revelação da luta, eu não tenho uma revelação da glória. Eu não posso imaginar que a vida e a vida com abundância é uma vida somente de coisas boas.
Mas eu quero dizer para você que é uma vida toda. É uma vida em toda a sua totalidade. Porque seja nos momentos da alegria, o Senhor vai estar conosco. Mas nos momentos da tristeza, o Senhor também vai estar conosco. Porque mesmo que nós venhamos a passar pelo vale da sombra e da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco e a sua vara e o seu cajado nos consolam. A sua vara e o seu cajado nos maltratam, nos açoitam, nos batem. Não, a sua vara e o seu cajado o quê? Nos consolam. Então há um consolo de Deus no momento da dor. Há um momento da nossa vida em que nós talvez não venhamos a enxergar solução para os problemas. Estamos num momento de luta, de guerra, de batalha, mas nesse momento o Senhor está conosco. É importante nós entendermos que vida com abundância é uma vida com muita vida. E a vida, queridos, ela não é linear. Diga comigo, a vida não é linear. Não adianta, ela não é linear. A vida, ela é sinuosa. A vida, ela é caótica. A vida, ela é irregular. Se nós fôssemos montar um gráfico das nossas vidas, a gente vai ver que a nossa vida é feita de altos e baixos. E aí você vai dizer, mas nós somos crentes. E aí você vai ter vários versículos decorados de vitória, de positivismo. E eu vou dizer para você que a vida cristã é uma vida de vitórias, mas também de lutas. Uma vida de alegrias, mas também de tristezas. E o Senhor vai estar conosco em todo o tempo. Mesmo que a angústia bata a sua porta, Ele não te deixará sozinha. Ele sempre estará conosco. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesse dia tão lindo que o Senhor preparou. E deixa eu colocar meu celular aqui para eu não passar do horário. Vamos lá. Quero começar contando para vocês que alguns meses atrás eu entrei na natação. E aí, vamos entrar na natação. Cheguei na piscina. Obviamente, existiam pessoas do meu peso e um pouquinho mais pesadas do que eu, porque eu estava na hidroginástica. E a maioria dos meus colegas de piscina eram o quê? Da quarta idade. Não era nem da terceira, né? E quando eu olhei os meus amiguinhos de turma, eu falei assim, eu tô feito aqui, porque aqui eu vou ser quem, né? Eu vou ser o Phelps. Eu vou nadar como ninguém, eu vou fazer bonito. E aí eu fui, né, gente? Escolhi o ritmo que eu iria nadar, né? Meti a cabeça dentro d'água, dei uns mergulhos, saí do outro lado. Eu senti que eu dava conta, meti a cara. E aí, eu não imaginava, né? Mas talvez as pessoas não imaginem isso, que fazer uma hidroginástica, e nessa aula que eu entrei, ela era um spinning dentro d'água. Então, um macarrão daquele, gente, dentro d'água, ele não pesa um macarrão fora d'água. Ele pesa um halteres. E eu tô lá. Yeah. Gente, eu saí roxo de dentro daquela piscina. Eu saí sem fôlego de dentro da piscina. E quando eu acordei no outro dia, eu posso dizer para vocês, a única coisa que não me doía eram os meus cílios. E aí eu falei assim, Jesus de misericórdia, o que eu vou fazer? Estou todo dolorido, né? Segundo os especialistas, né, os professores de educação física, se tem alguém aqui que é dessa área vai saber, não pode ficar tomando, né, anti-inflamatório ou remédio, porque senão você vai perder tudo aquilo que você ganhou. E embora eu tivesse saído daquela água com aquele senso de realização, eu ficava pensando assim, gente, eu tenho que voltar amanhã. E como é que vai ser voltar amanhã, né?
E aí eu estava pensando assim, como é que eu saio dessa água? E aí como é que eu volto amanhã? E eu descobri que eu tinha inventado uma insanidade. Eu botei a mão na cabeça e falei assim, por que eu fui inventar uma loucura dessa? Mas ali eu ter ficado sossegado, né? Feito uma marmitinha fit, né? Sem ingressar nesse ambiente todo aí de atividade física. Só que eu acabei descobrindo que às vezes desistir dói mais do que tentar. E aí eu voltei lá no outro dia, obviamente com a minha crista bem mais lá embaixo, já olhando meu amigo de 80 anos como, né, um grande nadador, aprendendo a observar os outros irmãos da piscina e vendo que eu estava ali igual todo mundo, que eu teria que passar pelas mesmas situações, né? E eu acabei percebendo que tinha velhinho da 4ª idade que estava dando um banho em mim. Mas o fato é que em determinados momentos da nossa vida a gente vai se deparar com essas encruzilhadas do viver, onde a gente vai ter que pensar assim, será que se eu desistir não vai fazer mais mal do que se eu continuar tentando? Porque tem muita gente que desiste, para no meio da caminhada e não arrisca continuar. E é sobre isso que nós queremos falar nessa manhã, sobre essas batalhas invisíveis, porque eu sabia que se eu voltasse para casa e eu dissesse assim, Josi, eu não vou mais, e olha gente, vou dizer uma coisa para vocês, eu sou muito bom de argumento, eu preciso de uma mulher com uma personalidade muito forte, porque se a Josi não tivesse uma personalidade forte, eu conseguia dobrar ela em 3 palitos e botar na carteira, e não é assim lá em casa. Então eu tento, né, convencer, Josi, não está dando, não tem, você já pagou, são 12 meses, está pago, vai lá, ó, a tua sunga está pronta, a gente vai botar sunga. Eu perguntei para a moça, não pode um short? Não, é sunga. Aí eu falei assim, essa parte foi muito difícil, irmão, porque eu nunca usei sunga na minha vida. Mas é de perninha, tá? É de perninha e é um pouco mais alta para esconder um pouco a barriga. Parece uma cinta. E aí a Josi disse, não, já está lá a tua mochila pronta, com a toalha pronta, com o óculos pronto, com tudo pronto. Você vai, né? Então a gente precisa de alguém também que dê esse empurrãozinho na gente e que às vezes não deixa a gente se vitimizar, que não deixa a gente desistir, que dá um chá de choque na vida da gente, dá uma sacudida e diz assim, ó, para de brincadeira, dá 3 tapas na cara, 1 tapa na bunda e manda. Porque a gente precisa de alguém que dê esse empurrão para a gente. Mas eu também sabia que mesmo que ela não dissesse nada, no outro dia, se eu não fosse, eu ia ficar me dilacerando de culpa. Por que eu não fui? Por que eu parei? Por que eu desisti? E aí você escolhe, você vai viver com esse pensamento, eu poderia ter feito, eu poderia ter ido além, eu poderia ter levantado, eu poderia, mesmo sendo difícil, ter feito, mas eu não fiz. E no final das contas, o que vale mesmo é a gente decidir que a gente precisa de alguma forma peitar a vida. A gente precisa enfrentar as situações que são difíceis, que são complicadas e decidir fazer. Porque se você não decidir fazer, se você disser para você mesmo, eu vou tentar, no final das contas você não faz. Você já teve aqueles amigos que dizem assim, ó, aí vamos marcar um café? Aí vamos. Aí quando? Não, eu te ligo. Nunca acontece o café. Porque você ficou só o quê? Na tentativa, você não decidiu. Anota na agenda o dia, o local e faz. Mas eu não comprei o café. Mas faltou o pão. Mas eu não comprei o biscoito. Mas eu não tenho a mesa. Sempre a gente vai arrumar uma desculpa e não vai fazer o café. E aí a gente troca o momento importante da mesa pelas nossas desculpas.
e não faz o que precisaria ser feito. Então a nossa vida não pode ser feita de tentativas, ela precisa ser feita de decisões. Repito, a nossa vida não é feita de tentativas, a nossa vida é feita de decisões. E isso aconteceu na vida de Davi. Então a gente deveria parar para pensar um pouco, por que eu parei? Porque às vezes desistir vai produzir em você dores piores do que você tentar. Você vai ver que com o passar dos dias, aquilo que era tão difícil, aquilo que era tão intransponível, aquilo que era tão absurdo de você vivenciar, de você passar, vai começar a se tornar normal. E é claro, diga assim para a pessoa que está ao seu lado: ele não sabe o que eu estou passando. Então assim, eu estou dando um exemplo muito básico, muito chulo, muito rasteiro, usando aqui a aula de natação. Quisera eu que os problemas da vida se resumissem a vencer uma rotina de entrar numa piscina aquecida, né? Mas os problemas e as provas da vida, elas são bem mais complexas do que você decidir ou não entrar numa piscina quente. E aí Deus vai nos colocar em algumas situações que a gente vai ter que escolher: ou avançar ou retroceder. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração, fechasse os seus olhos e que você trouxesse à sua memória as situações da sua vida que hoje estão tentando arrancar a abundância. E que você perguntasse para você mesmo: será que eu devo avançar ou eu devo retroceder? Olha aqui para mim. Seguir um caminho sempre vai ser preciso, porque senão nós vamos ficar para o resto da vida parados nas encruzilhadas da existência. A gente vai ficar paralisado sem tomar as decisões que precisam ser tomadas. Sabe, existe uma filósofa na atualidade, doutora Lúcia Helena Galvão, ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala que quando você tentar sair de um determinado nível para um próximo nível, você vai enfrentar problemas materiais, fisiológicos, psicológicos do ponto de vista emocional e espirituais. Vão existir resistências nessas 4 áreas da sua vida. Você vai olhar e vai ter inúmeros problemas relacionados à sua vida material, inúmeros problemas, relacionados à sua vida fisiológica, biológica. Você não vai encontrar força, vigor para enfrentar. Problemas de ordem psicológica, que são desordens na sua mentalidade, nas suas emoções, nos seus sentimentos, e desordens do ponto de vista da sua espiritualidade. Você não vai encontrar recursos em você para passar para o próximo nível. Só que nós precisamos vencer essas etapas da vida. Eu posso pedir um favor para vocês? Alguém consegue 2 cadeiras para mim? Por favor. Tragam 2 cadeiras aqui para mim, rapidinho. Obrigado, pastor. Eu gostaria de 3 atores ou 3 atrizes. Quem é que se ninguém se habilitar, eu vou chamar. Amém? A Geise. Menina. Eu tenho menina aqui. Quero as meninas aqui. Isso. Vem cá, dona Rosângela, minha aluna do GPC. Isso. É só menina. Obrigado, doutor. Valeu. Ó, você vai ficar sentadinha aqui, tá? Isso.
Não, você vai ficar sentadinha no chão. Isso, perninha de índio. Vem cá, dona Rosângela, senta aqui para mim nessa cadeira. E a Geise, como já foi da dança, né, Geise? E eu sei do teu preparo físico, por favor, fica em pé nessa cadeira. Não vai cair, pelo amor de Deus. Tá? Em pé na cadeira. Tem situações na sua vida que você já está acomodado. Elas já são para você absolutamente normais. São situações que você já está acostumado. São questões rotineiras. São questões cotidianas. Não te exigem um novo aprendizado, não te exigem um novo desafio, não te exigem abrir possibilidades novas. Você está acomodado. Nem assentado na cadeira da vida você está, porque aquilo é tão comum, aquilo é tão absolutamente normal, que você simplesmente entrou num lugar de descanso zero. A gente chama isso na física de inércia. Agora, tem pessoas que já começam a vislumbrar novas possibilidades, que é o caso da irmã Rosângela. Olha só, ela já começa a enxergar, olhar para o futuro e ver novas possibilidades. Ela começa a olhar para o horizonte e ver novas oportunidades. Ela já começa a olhar para a vida com outros olhos, no sentido de querer se desenvolver de dentro para fora, aprender algo novo, empreender algo novo, entrar em um outro ambiente que é novo para ela. Ela já começa a perceber que a vida não é só esse ambiente aqui, que pode gerar para ela novas experiências. Mas o que ela faz? Ela está sentada. Mudou muito do primeiro estágio? Não mudou muito, mas ela já começa a perceber e a enxergar o mundo com outras possibilidades, com outras visões, com outras facetas. A visão dela ampliou. Mas para ela sair desse ambiente para um novo lugar que Deus quer, ela vai precisar se levantar desse lugar. E não seria suficiente se a Geise hoje tivesse de pé aqui, do lado de fora da cadeira. Seria suficiente se a Geise estivesse aqui. Mas não, ela precisa subir num lugar mais alto, porque vai exigir de você uma energia espiritual, emocional, psicológica, fisiológica, material, enfim, todas as áreas da sua vida. Vai exigir algo que você vai dizer para Deus: Senhor, eu não tenho isso. Senhor, eu não encontro isso. Senhor, eu não acho isso. Mas é na tentativa de subir nesse lugar mais alto que ela começa a perceber que dentro dela estão todos os recursos necessários para entrar num novo nível, para romper para uma nova fase, para adentrar um novo circuito, para sair desse ambiente caótico. Talvez ela já esteve aqui no vale da sombra e da morte, e ela já percebeu que ela não precisa temer mal algum, porque o Senhor está com ela, e a sua vara e o seu cajado a consolam. Mas agora ela percebe que existem campinas verdejantes, águas limpas, águas puras que podem ser bebidas, um lugar de plenitude, um lugar de vida em abundância que ela pode usufruir. E para isso ela precisa pegar impulso. Para quê? Salta, Geise. Para saltar para um novo nível. Você vai precisar de impulso físico, emocional, psicológico, material, espiritual, em todos os âmbitos do seu viver, para alcançar o novo lugar que Deus espera que você alcance. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você estava no Egito, nas garras de Faraó, com uma mentalidade escrava, com uma mentalidade faraônica, com uma mentalidade reprovatória, acostumado a fazer tijolos, acostumado a catar palha, acostumado a buscar o barro. Mas de repente o Senhor, Ele providencia um libertador para te tirar das garras de Faraó, de um lugar de tormento, de um lugar de trevas, de um lugar de perdição. Mas só que agora, sobe de novo, Geise.
para acessar as campinas da terra prometida que mana leite e mel, para entrar no lugar da promessa que o Senhor determinou, para ocupar o lugar da plenitude da vida com abundância, Deus vai precisar que você esteja debaixo da unção de Josué. Ser forte e corajoso. Sabe por quê, Josué? Meu servo Moisés é morto, ele já não pode fazer nada por você. Agora você precisa ser forte por fora e corajosa por dentro. Forte e corajosa. E aí você pode olhar. Olha lá, Josué, as campinas da além do Jordão. É necessário 3 dias. 3 dias fala de morte, fala de sepultamento e fala de ressurreição. Deus quer te levar para um novo nível. Deus quer te levar para um próximo nível. Mas Deus precisa que você olhe para as campinas. Olhe para todos aqueles gigantes, os heveus, jebuseus, todos os ferezeus, os filisteus que ocupam os lugares altos das montanhas de Canaã. E aquele lugar é próspero, aquele lugar é abundante, aquele lugar é pleno, aquele lugar é frutífero, aquele lugar é produtivo, aquele lugar te dá alegria, aquele lugar te dá renovo. Mas você vai precisar de uma energia no Espírito. Só o Espírito Santo fortalece a força dele na sua fraqueza. Então não olhe para você, não olhe para as suas limitações, não olhe para os seus medos, não olhe para as suas reprovações. Entre no lugar que Deus quer e salte para o novo de Deus. Palmas para as nossas atrizes. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, pastor, que o senhor está falando aí, uma conversa muito linda, mas é Bíblia. Para os mais lógicos, para os mais racionais. Então eu cito para vocês a última pesquisa da Harvard Scientific School. A Harvard, ela desenvolveu uma pesquisa e ela diz o seguinte, que quando você acha que alcançou o seu limite, você só chegou a 40% daquilo que você poderia. Quando você diz assim, Senhor, eu não aguento mais, é só 40%. Senhor, eu não suporto mais, é só 40%. Senhor, eu não vou conseguir, é só 40%. Senhor, está difícil, é só 40%. Você só usou 40% de todo o potencial que o Espírito imprimiu dentro do seu coração, capaz de transformar realidades, capaz de ir além das possibilidades, capaz de entrar em novas oportunidades, capaz de acessar novos lugares. Isso vai exigir de nós força. Deixa eu lhes dizer uma coisa: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino, mas aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não pode acessar o reino. E a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por... Essa palavra no original, ela diz que é uma violência contra você mesmo. Nós vamos ter que enfrentar todas as circunstâncias contrárias que tentaram de alguma forma imprimir na nossa vida. Então, se tiver que investir na sua vida, invista em mudanças, não invista em desculpas. Invista em transformações, não invista em justificativas. Invista em reconhecer que o problema está com você e não culpe os outros por você estar paralisado, porque dentro de você e dentro de mim existe uma força sobrenatural, dinâmica, poderosa, que se chama o Espírito Santo de Deus, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É justamente ali, nos 40% usados,
que você vai dizer: Senhor, eu cheguei no limite da minha fraqueza, e Ele diz: agora eu posso entrar com a minha força, e eu vou te levar além, em lugares que você nunca imaginou entrar, porque eu tenho a escolha de usar toda a energia que eu tenho para ficar andando em círculos. Escute só, eu posso pegar, encher o tanque do meu carro de gasolina, de combustível, e eu posso sair daqui agora de manhã, e ali ao entorno da praça da Beira Rio, eu ficar o dia inteiro andando em círculos em volta daquela praça na Beira Rio. Vai ter uma hora que eu vou ver o jogo de futebol ali na areia, crianças brincando de skate, crianças brincando de patins, adultos passeando com bicicleta, pessoas soltando pipa, outros passeando com seus pets. Daqui a pouco eu começo a olhar uma banda tocando, daqui a pouco eu começo a olhar um povo novo chegando, e aquele povo que tinha ficado aquele período indo embora. Daqui a pouco eu começo a olhar aqueles food trucks com delícias, e eu quero parar o carro porque eu quero comer, mas eu não posso porque eu estou de dieta. E aí eu continuo usando todo o combustível do meu carro, porque eu estou em volta daquele ambiente. Deixa eu dizer uma coisa para você: talvez você está usando todo o seu combustível para andar em volta do seu próprio umbigo, e você não está percebendo isso. Eu posso encher o tanque do combustível do meu carro e ir aonde? A um lugar que eu nunca fui. Eu posso escolher coisas que talvez estejam aqui perto de nós e a gente nunca tenha se arriscado a conhecer. Eu posso, de repente, subir a serra, eu posso tentar ver neve, eu posso olhar na previsão do tempo e ver que de repente vai dar um frio extremo e aprontar os casacos e ir para um determinado lugar. Então eu vou gastar o meu tanque de combustível com aquilo que é realmente, o que efetivamente o que importa, porque vai ter cansaço, vai ter desgaste, porque tem uma coisa muito diferente que o apóstolo Luiz Hermínio nos ensina. Uma coisa é descansar, outra coisa é desfrutar, né? Quando você viaja, você não descansa, você só desfruta, não é assim? Você volta às vezes até mais cansado, mas você volta com a cabeça arejada, você volta com o coração limpo, você volta com os olhos cheios de coisas bonitas que você viu, coisas diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes. Então você teve uma experiência diferente que enriqueceu a sua vida. Então você está cansado? Está, mas valeu a pena. Então na vida você tem que enxergar o que vale a pena. Para você gastar o seu tanque de combustível, para você gastar a sua energia com aquilo que efetivamente importa. E deixa eu lhe dizer uma coisa: nós estamos sendo levados a novos ambientes. Repita assim comigo: novos ambientes. Lembra desse ambiente que a Geise pulou para conquistar? Esses são novos ambientes. Tem novos ambientes esperando por mim, novos ambientes esperando por você. Novos ambientes que foram desenhados na eternidade por Deus antes da fundação do mundo. Novos ambientes que fazem parte da nossa história de vida. Novos ambientes que fazem parte da nossa trajetória. Quantos estão me entendendo? Mas eu escolho entrar neles ou não. E quando eu entro nesses novos ambientes, eu enxergo o quê? Duas coisas, fala comigo: novas oportunidades e novas possibilidades. Só que eu esqueço de uma coisa: que novas oportunidades e novas possibilidades vão exigir de mim novas posturas. Todo novo lugar em Deus vai exigir de nós novas posturas. Mas nós não queremos ser transformados, nós não queremos ser mudados, nós não queremos ser alterados. Nós somos orgulhosos, soberbos, rixosos, teimosos. Nós somos de dura cerviz. Tem áreas da nossa vida que estão emperrando o nosso desenvolvimento, que estão atrapalhando o nosso crescimento. Mas por conta de nós sermos turrões, nós não deixamos o Espírito Santo agir nessa área, aonde exatamente nessa área existe o romper para um novo lugar, o romper para um novo lugar.
Sabe de uma coisa? Às vezes eu acho que nós precisamos de um cateterismo espiritual. Porque o sangue de Cristo deseja pulsar no corpo, num fluxo saudável, mas as artérias, as veias, elas estão obstruídas, elas estão entupidas, e elas não deixam o novo, que é o sangue de Cristo, passar por nós. Então nós precisamos deitar na UTI do Senhor e permitir que Ele faça uma cirurgia e refaça e reconstrua esses lugares de obstrução da nossa vida, porque nós estamos dificultando um romper. Quantos de vocês olhando daqui, eu vejo sonhos, vejo projetos de vida, vejo ideais, vejo potencial, vejo planos maravilhosos para a sua existência, mas você está estacionado numa esquina da vida, como se você estivesse vendo a vida passar e não fizesse parte dela, quando o Senhor está esperando apenas uma escolha da sua parte para entrar nesses novos lugares. E deixa eu lhe dizer uma coisa: nesse momento o que eu penso de mim vai fazer toda a diferença. Repita assim comigo: o que eu penso de mim faz toda a diferença. Como eu me vejo vai definir como eu vou terminar. Eu sei que há pessoas que pensam demais sobre si. Eu não sei aqui quem já fez aquele teste de perfil comportamental. Quem já fez? Você já fez aquele que tem um lobo, que tem um gato, que tem uma águia, né? Qual é o outro? Tubarão, né? Então nem todo dia você vai estar uma águia. Vai ter dias que você vai estar uma andorinha, um João de Barro. Vai ter dias que você vai estar um beija-flor. Vai ter dias que você vai estar um pardal. Vai ter dias que você não vai estar um tubarão. Você vai estar um peixe beta, procurando Nemo. Vai ter dias que você não vai estar um lobo. Você vai estar um au-au, um poodle, um Lulu da Pomerânia, um Spitz de madame. Tem dia que você vai estar um pincher. Vai ter dias, meu irmão, que a gente não vai encontrar esses animais que vencem, que vão além. Mas a gente vai entender que o beija-flor tem a sua beleza, que o João de Barro tem a sua atrativa e enigmática forma de construir, dentro de uma arquitetura, de uma engenharia, de um design perfeito que só Deus poderia ensinar para ele. Que aquela flor maravilhosa que desabrochou no seu jardim, ela vai ficar ainda mais linda com um beija-flor todo colorido, indo lá. Você vai ver que até o pardal encontrou casa e a andorinha o seu ninho. Há um lugar para cada um de nós no plano de Deus. Sabe qual é o problema? É que a gente se compara. E quando a gente se compara, a gente lança fora o amor de Deus. Porque a gente não consegue imaginar que o amor de Deus, ele está além das conveniências humanas e naturais. Hoje, as pessoas estruturam seus ministérios em 3 bases. As pessoas estruturam seu ministério, primeiramente, na estética. Então você vai olhar para essa pessoa e vai ver se ela é atraente dentro dos padrões que a sociedade impôs como perfeito. O segundo ponto é que as pessoas precisam ter uma retórica, uma dialética, um repertório. Então se a pessoa às vezes
fala de um jeito que ela sabe muito sobre aquele assunto, então eu acho essa pessoa uma autoridade naquilo. Você nem sabe, mas por detrás da câmera, aquela pessoa está lendo um TP de uma pessoa que produziu uma copy, produziu um texto para ela ler a partir do ChatGPT, que não tem nem coerência com aquilo que ela fala, do que aquilo que ela vive, porque é distante demais. Aquilo ali é fake, é um personagem, e você está achando aquela pessoa incrível, o máximo. E por último, a mídia. Quanto mais seguidores, quanto mais pessoas curtindo, quanto mais comentários positivos, mais o seu ego se eleva. Deixa eu lhe dizer uma coisa. É difícil para a gente entender que o Senhor nos ama como nós somos. Que a estética, ela deveria ser substituída pelo fato de que nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Que a retórica, ela não é absolutamente nada, porque nós conhecemos pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não praticam uma vírgula. E que a mídia, meu irmão, ela é consequência. Tem gente que compra seguidor, tem gente que ganha seguidor. Só que a gente olha para as redes sociais e a gente o quê? Se compara, e a gente acha a nossa vida uma droga. Porque eu não tenho a roupa A, eu não tenho o sapato B, eu não tenho o carro C. Uma das minhas formações é na área de Personal Branding Strategist. Já explico para vocês. Eu sou especialista em marcas pessoais, dentro da área do marketing. E um dos grandes nomes dessa área, por uma questão ética eu não vou falar, ele tem um capítulo do livro dele, que é a Bíblia dos estrategistas de marcas pessoais, que diz que uma marca pessoal ela é construída. Você sabe o que é isso? Ele diz o seguinte para as pessoas: se você quer atingir um público A e você não tem condição, então você aluga um terno italiano, você coloca um sapato Ricardo Almeida, você pega uma mochila da Gucci, você aluga um Porsche, você aluga um helicóptero, você aluga uma sala e você constrói um vídeo motivacional em cima o quê? Das dores das pessoas, do que elas precisam, e ali você vai ter, já as pessoas vão começar a te seguir. Porque, gente, no Instagram só tem, as pessoas te seguem por 3 coisas nas redes sociais. Primeiro, que elas querem saber da tua vida, fofoca. Segundo, porque elas te copiam, inveja. Por último, as pessoas te seguem pelo conteúdo que você produz, que deveria ser o mais importante. Então, as pessoas constroem uma imagem, e Deus está dizendo o seguinte: você não precisa construir uma imagem, você já tem uma imagem, a minha. Você é minha imagem e minha semelhança. Você só precisa desenvolver Cristo no seu caráter. Quando você aprender a desenvolver Cristo no seu caráter, a base da sua vida vai ser justiça, juízo, verdade, amor, perdão. Você vai refletir Jesus e vai ficar tudo diferente para você. Porque não importa o quanto que você apareça, importa o quanto de Jesus em você vai aparecer. O que tem aparecido para as pessoas? É você? Porque o que precisa aparecer para as pessoas é Cristo. Por isso que muitos de nós estamos perdidos. Por quê? Porque nós ficamos em cima dessa questão das nossas dores. Por quê? Porque nós somos cheios de traumas e dores. Se nós fizéssemos, como diz o pastor Cote, um inventário responsável da nossa vida, nós iríamos perceber que 90% das nossas atitudes inconscientes que estão no piloto automático são tomadas com base nas nossas dores do passado. E a gente não rompe porque a gente está preso nos traumas lá de trás, nas dores que nós sofremos. E a gente precisa aprender a fazer perguntas. Repita comigo: eu preciso fazer
perguntas. Por quê? Porque nesses questionamentos eu vou conseguir trazer à tona os meus traumas. Porque quando eu faço perguntas, eu exponho as minhas certezas. Quando eu faço indagações para mim mesmo, eu demonstro as minhas feridas. Porque a Bíblia diz em Provérbios 23:7 que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então quando eu começo a perguntar para mim mesmo por que eu ajo de determinadas formas que estão impedindo o meu acesso ao novo lugar em Deus, a uma vida abundante, eu começo a perceber o quanto tem de coisa para ser resolvida dentro do meu coração. Afinal de contas, o seu pensamento, esse gerente da sua vida interior, ele é que gera a sua conduta de vida. E se você não acessar esse lugar, você não vai conseguir encontrar sentido. E aí aqui eu quero entrar em Davi. Repita comigo, já era a hora, pastor. Davi aqui, alguns teólogos vão dizer que ele tinha aproximadamente de 12 a 15 anos de idade. Era um adolescente e enfrentou Golias de Gate. Aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Uma coisa que nós trabalhamos, né, pastores, lá na Escola de Paz, né? Segundo a OMS, a adolescência, a Organização Mundial da Saúde, a adolescência vai até os 27 anos de idade. Então você, mamãe, que tem uma marmanjo de 27, que você tem que pôr a comida na boca, que você tem que lavar a cueca, que você tem que deixar o tênis, o branquinho do tênis limpinho, que você tem que fazer tudo na horinha certa, saiba que você está criando um marmanjo debaixo da sua saia. Esse homem, quando casar, a mulher não vai suportar, porque ela vai se tornar mãe dele. O meu pai, com 18 anos, ele já tinha casado, já tinha comprado o terreno e a casa. Por quê? Porque nós não estamos mais criando homens e mulheres para a vida em Deus. Nós estamos criando homens e mulheres para as nossas expectativas. E quando nós não somos curados nas nossas dores, nos nossos traumas, nas nossas frustrações, nas nossas decepções, nós projetamos isso nos filhos e super protegemos os nossos filhos para que eles não encontrem o lugar deles ao sol. Exponha seus filhos a dificuldades. Permita que seus filhos enfrentem problemas. Nós precisamos aprender a resolver os nossos pepinos, porque nós precisamos de homens para essa próxima geração. Nós precisamos de mulheres para essa próxima geração. Tem mulher que o marido não pode ter uma discussão de uma DR básica, ele não pode dizer uma contrariedade do que ele pensa, ele não pode dizer o que ele acha, porque se ele falar, ela já dá uma enxaqueca, ela cai de cama, ela precisa ser acudida com chá de camomila, ela liga para a mãe dela, ela faz uma tempestade num copo d'água, porque menina não foi preparada para a vida. Então hoje nós temos homens meninos e mulheres meninas. Por que grande problema? Por que nós temos uma grande demanda de problemas nos casamentos? Porque o homem e a mulher acham que casamento é só dormir junto, só revirar o zoinho na hora H e tá tudo certo. Não, gente. Casamento é uma escola de maturidade, de identidade e de responsabilidade. E nós precisamos preparar os nossos filhos para isso. É importante você pensar na carreira do seu filho muito. Já comece a perceber na vida do seu filho qual é a vocação que ele tem e comece já a pensar com ele sobre um futuro profissional. Mas mais importante do que ganhar dinheiro é ensinar seu filho e sua filha a ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai e uma boa mãe. Prepare para a vida, prepare o caráter, prepare primeiramente esse homem interiormente, essa mulher interiormente,
para que eles possam estar preparados para serem balizadores de santidade para a próxima geração. Homens e mulheres que, posicionados através da presença de Cristo em suas vidas, vão transformar ambientes quando chegarem, porque são pessoas que contribuem para o crescimento. Mas ele, mesmo nessa idade, ele arriscou fazer o que ninguém faria. Por quê? Porque uma pessoa de propósito, ela precisa aprender a brigar pelo óbvio. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente arruma pelo em ovo. Às vezes a gente arruma cobras, lagartos e dragões. Às vezes a gente arruma monstros diante de nós que não existem. E a gente quer lutar por essas grandes coisas que são altas. Não, faz a lição de casa, caminha na luz que você já recebeu. Se nós usássemos de forma prática o tanto de palavra que a gente já recebeu desse altar, na nossa vida, nós já estaríamos muito à frente. Mas não, eu quero a nova revelação, eu quero a nova profundidade, eu quero um jeito diferente de ler esse texto. Não, irmão, é colocar em prática no cotidiano, na teologia de segunda-feira, na sua rotina, uma visão de Deus que seja aplicável à sua vida diária. É isso que faz, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá deixar os seus confortos na Europa e ir em direção à Índia cuidar de leprosos. É isso que faz o Martin Luther King lutar pelos direitos civis dos negros, quando ele faz aquela passeata, aquela caminhada pelos descendentes, afrodescendentes americanos, quando a maioria dos negros estava dentro de casa e não estava defendendo seus direitos, mas ele disse: eu não posso andar de ônibus, então nós vamos andar a pé. É isso que faz Mahatma Gandhi revolucionar o sistema de castas na Índia sem ter uma arma na mão. E olha que eu não estou falando de gente que tem o nosso viés cristão evangélico, eu estou falando de gente histórica, de pessoas que deixaram a sua marca na história. Sabe por que eles fizeram aquilo que era óbvio? Quando Davi chegou na guerra, ele viu que aquilo era óbvio, que o que precisava ser feito deveria ser feito. O que acontece? Nós vamos protelando, empurrando com a barriga, procrastinando o que precisa ser feito nas nossas vidas, e aí a gente não entra nessa batalha invisível. Nós precisamos entrar nessa batalha invisível, porque senão nós não vamos conseguir vencer tudo aquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas. Coloca lá para mim, por gentileza, Hebreus 11:3. Olha só, Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram o quê? Criados. Pela fé eu entendo que, pela palavra, quem é a palavra? Cristo. Todos os mundos foram criados, de maneira que aquilo que se vê, ou seja, aquilo que é visível, aquilo que é palpável, aquilo que é percebido, foi feito daquilo que não é aparente. Ou seja, foi feito com base no invisível. Então tudo aquilo que você vê, você sente, você percebe na sua vida e que é realidade, foi feito com base naquilo que não é realidade. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês muito clara aqui. Durante 40 dias, 2 vezes por dia, ou seja, 80 vezes, o gigante descia do vale de Elá, pelo vale de Elá, chegava no meio do vale e gritava lá para o outro povo, que era o povo de Israel, que estava escondido lá. E olha, gente, entre aquele grupo lá, existiam os descendentes da tribo de Benjamim, que seguiam a Saul, que eram exímios flecheiros e que poderiam acertar um alvo a quilômetros de distância. Mas eles estavam tão amedrontados com a visão de Golias que eles retrocederam na guerra.
E ele chega no meio do vale e ele diz: não tem nenhum de vocês que possa vir contra mim. Escolha um de vocês que possa vir contra mim. E ele começa a mostrar pontos negativos de fraqueza do exército oponente. Sabe o que o diabo faz? Ele bate na sua fraqueza para mostrar que você não é ninguém. E assim ele vai esmorecendo a sua força na batalha. Mas é quando a gente entende que o diabo está fazendo, na verdade, um desserviço para ele, um serviço para Deus, que quando ele mostra a minha fraqueza, o que ele está fazendo? Ele está dizendo: é nessa fraqueza aí que você tem que a força de Deus vai se manifestar. Quantos estão me entendendo? Pegou aqui? Então o que acontece? Ali eles estavam ouvindo, eles estavam vendo. Agora a Bíblia fala uma coisa muito interessante: eles viam Golias. E Davi, no versículo 17:44, ele diz que o Golias, o gigante, ele olha para Davi e ele mostra 3 coisas: a espada, a lança e o escudo. Repita comigo: espada, lança e escudo. A primeira espada, ela vai ter o mesmo significado bíblico e profético em toda a palavra, em todas as nuances da escritura. Se a gente for olhar de uma maneira hermenêutica, exegética, a gente vai ver que a espada, ela tem uma simbologia espiritual que está ligado a poder, está ligado a autoridade, está ligado a julgamento. A espada é associada a esses elementos, porque a espada, ela representa a capacidade de dividir, a capacidade de cortar e a capacidade de destruir. E é isso que o diabo faz com a gente. Ele divide a nossa alma, ele faz com que a gente tenha duplo ânimo, ele faz com que a gente tenha duplos pensamentos, ânimo dobre, a Bíblia fala. E aí a gente não sabe se vai para a esquerda, se vai para a direita, se escolhe fazer e avança, ou se fica paralisado e retrocede. E ainda além disso, ela corta o quê? Todas as ligaduras que a gente tem com a realidade de Deus. A gente começa a olhar para aquilo que é visível e para de olhar aquilo que é invisível. A gente perde a nossa linha de meditar nas escrituras e saber que dali vem toda a fonte de vida para as nossas vidas. E o que ele faz? Ele, com a espada, ele destrói todas as possibilidades que a gente poderia ter de reverter esse quadro. Então, espiritualmente, a espada de Golias aqui simboliza a confiança em tudo aquilo que é humano. A espada de Golias aqui, ela é um instrumento humano usado para subjugar, para dominar, para ir sobre as pessoas e aniquilá-las. E Golias, ele confiava no quê? Na sua espada para vencer. Enquanto Davi, posteriormente, lá na frente, ele vai dizer que ele não vai com espada contra Golias, mas ele vai em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque Davi, ele entendeu, e ele pega o que, gente? A própria espada de Golias para decapitá-lo. E olha só como essa guerra é na mente. Por que a pedra acertou o lobo frontal, que é o lobo da ação? E por que é que Davi corta a cabeça de Golias? Porque aqui o controle é mental. O maior campo de guerra é a nossa mente. O maior campo de batalha é o nosso pensamento. É aqui que, se você vencer aqui, meu irmão, você vence em qualquer lugar. Se o diabo, ele colocar um vírus aqui nesse HD e corromper o conteúdo, acabou. Porque a nossa batalha é uma batalha na mente. Por isso que Paulo vai dizer para que a gente renove através da transformação do nosso entendimento por meio da palavra. Que essa palavra vai nos dar um novo lugar no Espírito. Então nos leva a um lugar. A outra coisa que Davi tem é uma lança. Repita comigo: lança. Então a espada, repita assim comigo: a espada do inimigo vem para me intimidar.
A lança, ela o quê? Ela tem uma simbologia espiritual também, mas ela é uma arma de longo alcance. Ela simboliza a capacidade de você atingir o alvo e ferir a pessoa à distância. Você vai jogar, é um dardo, e essa lança vai alcançar e vai ferir à distância. Então, espiritualmente, isso aqui representa o quê? Esses ataques, essas forças que parecem que estão além do nosso controle, que são forças que vêm de longe, que são invisíveis. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a Bíblia fala sobre os poderes da maldade constituídos, quando ele fala potestades, hostes da maldade, principados, o texto ali usa um termo grego chamado cosmokratos. É uma força feita de cima para baixo. Sabe aquele dia que você diz assim: meu Deus, como é que eu vou levantar dessa cama? Jesus, tem de misericórdia da minha vida, como é que eu vou sair para trabalhar? Eu não tenho força, nem na mente, nem no meu corpo, parece que eu estou vazio. É nesse momento que você precisa intensificar o seu jejum, você precisa intensificar o seu devocional, você precisa intensificar as suas orações intercessórias, você precisa dar uma ordem para o seu corpo e para a sua alma, que se sujeitem à cruz de Cristo, que assim como o seu espírito foi regenerado no momento que você aceitou Jesus, a sua alma ela é restaurada dia após dia pelos posicionamentos que você tem, e o seu corpo ele não é mais seu, ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Você pode não ter vontade de levantar da cama, mas se o Espírito Santo disser que você tem que levantar, porque o propósito precisa ser cumprido, o propósito precisa ser maior do que a dor. O propósito precisa ser maior do que a dor. E você vai sair desse lugar, porque são forças invisíveis. Você não viu de onde veio a lança, você não viu de onde veio o dardo. E mais, Golias ele quer lançar essa lança como um símbolo de capacidade para ferir a outra pessoa. No entanto, a história nos mostra que Davi ele tinha uma arma divina muito mais poderosa, que era o quê? A pedra. Nesses dias de fraqueza, nesses dias de esmorecimento, nesses dias de caimento, nesses dias de abatimento, que você parece que não tem força mental, não tem força física, não tem força às vezes nem espiritual para declarar uma palavra. Sabe, eu já tive dias na minha vida que as trevas eram tão densas sobre a minha vida que eu dizia assim: Espírito Santo. A minha mãe dizia e me ensinava quando eu era criança que o Espírito Santo da verdade, ele ora diante de ti com gemidos inexprimíveis. Então hoje eu não consigo orar, hoje eu não consigo ler a Bíblia, hoje eu não consigo meditar nas Escrituras, mas o Espírito que habita em mim, ele pode ir diante do teu trono agora e expressar o que eu estou sentindo, porque eu nem sei direito traduzir o que eu estou passando. Mas é nesse dia que você recorre à pedra. Quem é a pedra? A pedra angular, a pedra de esquina, a rocha inabalável, que aparentemente era pequena, mas ela era certeira. É nesse dia que você recorre à palavra, porque não é com a sua intelectualidade que você vence, não é com a sua influência que você vence, não é com o seu poder de convencimento que você vence, é apenas com a palavra, é declarando a palavra, é orando a palavra, é com a pedra. E por último, o escudo. Então, o primeiro objetivo do diabo é nos intimidar com a espada, com a lança ele amedronta, e o terceiro, que é o escudo, ele defende para o quê? Para você retroceder, você bate em retirada. Então se ele conseguir te intimidar com a espada, se ele conseguir te amedrontar com a lança, ele vai entrar com o escudo, e esse escudo ele vai fazer você bater em retirada, porque vai se formar uma parede que
aparentemente ela é intransponível, mas a Bíblia diz que com o Senhor nós saltaremos o quê? Muralhas. Muralhas! Aleluia! Nós podemos saltar lugares que humanamente são impossíveis. Talvez as pessoas tenham dito para você que é impossível, que é improvável, que não vai dar, mas o Senhor, Ele está com você. E qual é a simbologia espiritual do escudo? O escudo é uma arma de defesa. O guerreiro usa para se proteger dos ataques do inimigo. Então, espiritualmente, o escudo de Golias, ele simboliza a tentativa de proteção, mas mais do que isso, numa guerra, eu não sei se vocês já assistiram os 300 de Esparta. Quando eles usam o escudo, eles usam para quê? Para avançar território. Golias, ele usava o escudo para avançar território. Então, se você não se posturar da maneira adequada diante da vida, o diabo toma o território que é seu. Ele domina a jurisdição que foi dada por Deus à sua vida. Ele ocupa os lugares que são seus. Ele ocupa o seu casamento, ele ocupa a vida dos seus filhos, ele ocupa as suas finanças, ele ocupa os seus negócios, ele ocupa o seu ministério. Ele ocupa a jurisdição que o Senhor já te entregou, que são suas por direito e herança, conquistados na cruz do Calvário. Mas porque você não está respondendo ao posicionamento que o Senhor quer para esses dias, o diabo está avançando o território dentro da sua vida, está destruindo seus sonhos, está destruindo seus projetos de vida, está destruindo o propósito de Deus para a sua vida, está atrasando a obra que o Senhor desenhou para a sua existência. E daí Golias, ele ficava com esse escudo para se proteger, mas Davi não usava um escudo físico. Davi, ele era circuncidado. Davi tinha uma aliança, repita comigo, aliança. A verdadeira proteção de Davi, ela estava onde? No sangue de Cristo. Ali representado pela circuncisão, pelo derramamento do sangue da intimidade. Era aquilo que dava uma blindagem, uma capa de invisibilidade, para que Davi pudesse acessar alguns lugares. Você vê Davi no anonimato inúmeras vezes, e aqui eu já estou indo para o final. Você vê Ruth, capítulo 4, versículo 17, falando que da genealogia de Boaz, que gerou a Obed, e Obed gerou Jessé, e que gerou quem? A Davi. Ali ele está o quê? Citado. Você vê que depois em 1 Samuel 2:35, quando Deus vem com uma condenação contra a casa de Eli, por conta da negligência e da omissão na educação de Ofni e Finéias, e Deus arranca dele o sacerdócio, ele fala o seguinte, que Deus prepararia um sacerdócio fiel, que ministraria diante do seu ungido. O que ele estava dizendo? Eu vou levantar um novo profeta, que vai ministrar diante do meu ungido. Quem era o ungido? Davi, supracitado, escondido, ainda no anonimato. Ainda em 1 Samuel capítulo 13, quando Saul, ele oferece o holocausto errado diante de Deus no lugar do profeta, porque ele achava que ele era o melhor, o profeta vem contra ele e diz assim, olha, você já foi reprovado, agora é uma questão de tempo. Deus já declarou que a sua vida no reinado já não vai funcionar mais. Você vai ficar aí ao seu bel prazer, mas Deus não tem mais compromisso com você. Deus vai levantar, Deus já levantou. Ele tem alguém segundo o coração dele, já estabelecido. E ainda lá em 1 Samuel capítulo 16, você percebe que Davi, que esse ungido, que essa é a pessoa segundo o coração de Deus, que estava lá cheirando a esterco de ovelhas, matando urso e matando leões, lá de trás das malhadas, esse menino ruivo, franzino, porém de boa aparência, ele estava escondido no Senhor, e ele é trazido desse lugar para a guerra.
Deixa eu lhe dizer uma coisa. Lembra do que eu falei? Novos lugares me abrem novas possibilidades e novas o quê? Oportunidades, mas vão requerer de mim o quê? Novas posturas. Enquanto Davi estava aqui, não tinha se aberto esse novo espaço para ele, onde ele faz duas perguntas: o que eu ganho se eu vencer? Porque toda batalha com Deus tem um ganho. Repita comigo: toda batalha em Deus tem um ganho. Então entenda, sabe por que tem tanta resistência? Porque quando você subir de nível, tem um ganho. E a segunda pergunta: quem é esse incircunciso para vir contra mim? Você deve perguntar: que guerra é essa que está se levantando contra mim, que se acha maior do que o Deus que habita em mim? Que guerra é essa que está vindo contra a minha vida, que acha que é mais poderosa do que o Deus que eu sirvo? Quem é essa batalha que está se apresentando diante dos meus olhos, que se acha talvez com mais autoridade do que o Espírito Santo que habita em mim? Não. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. E ele tem várias chances aqui. Primeiro, quando ele é apresentado como rei, ele é apresentado como rei dentro de casa. O pai dele, mesmo sabendo que ele era rei, usa ele para quê? Para levar marmita para os irmãos. Tem algum demérito nisso? Não, porque isso é servir. Por que Davi foi colocado como rei? Porque Deus olhou para um menino e viu que ele cuidava tão bem das ovelhas a ponto de correr risco de vida, de morte, e enfrentar o leão e o urso. Deus olhou para ele e disse assim: esse camarada pode me representar no trono de Israel, porque ele vai cuidar do meu povo como ele cuida daquelas ovelhas. Então, quando você é fiel nas coisas mínimas da sua vida, Deus te confia as verdadeiras e eternas e os lugares altos. Ele chega lá, o irmão reprova, diz: o que você está fazendo aqui, rapaz? Vai para casa, seu pivete, moleque. Está vendo que aqui não é seu lugar? Vai para casa. Mas ele continua. Saul o reprova: você não tem experiência nenhuma de guerra, nem se dá bem com uma armadura, agora vai querer enfrentar o gigante. Um cara assustador. Eu lembro que quando eu era criança, eu li esse texto, eu dormia sonhando, pesadelo. Ficava imaginando Golias na minha frente, né? Com todas aquelas armas, o gigante, coisa grotesca, né? Monstruosa. Por quê? Porque ele escolheu não ouvir o que as pessoas pensavam a seu respeito. Ele tinha identidade, maturidade e responsabilidade para assumir um novo lugar. Tudo que Deus está propondo na sua vida, não se importe com as coisas que as pessoas falam de você. Se as pessoas falam mal, se as pessoas falam bem, entenda que o seu coração precisa estar em Cristo. Meu irmão, se eu fosse ouvir a quantidade de coisa ruim que as pessoas dizem a meu respeito, eu já teria parado. Se eu fosse dar vazão para a quantidade de futrica e de fofoca que chega ao meu ouvido, de coisas que as pessoas falam acerca do meu caráter, da minha índole, eu tinha parado no meio da caminhada. Mas eu sei quem me chamou, e eu sei quem eu sou, e eu não preciso provar absolutamente nada para ninguém. O problema é que você fica ouvindo muito o que as pessoas dizem a seu respeito. O problema é que você fica ouvindo seus irmãos mais velhos te mandando embora de volta para casa.
Você fica achando humilhante levar marmita para os irmãos para servir, quando é uma oportunidade para você revelar seu coração humilde. Você fica preocupado quando o rei diz para você que a armadura não serve, que você não tem experiência de guerra. Eu fui aconselhar um dos alunos do GPC, e hoje ele é dono de uma das maiores construtoras da cidade de Itajaí. E ele me contou uma coisa tão linda. Ele contou para mim que o primeiro emprego dele, ele não tinha currículo, porque ele tinha de 13 para 14 anos e ele estava se formando no ensino fundamental. Ele chegou com o diploma, com as notas todas bonitinhas, 10, no supermercado do bairro. Entregou para o dono do supermercado e disse assim: olha, eu não tenho currículo, mas o que eu tenho aqui, eu acho que pode mostrar para vocês quem eu sou. Olhem as minhas notas no colégio. Eu só preciso de uma oportunidade para fazer qualquer coisa. E eles deram para ele a oportunidade de trabalhar no caixa, ensacando as compras. E lembra quando a gente tinha aqueles meninos que iam em casa com o carrinho do supermercado até na casa, entregava a compra e voltava com o carrinho lá para o supermercado? Vocês lembram disso? Hoje todo mundo tem carro, todo mundo leva no porta-malas, né? Quando não tem, leva o Uber. Mas enfim, antigamente era assim. E ele fez isso por muito tempo. E sabe como é que ele pagou a faculdade, gente? Quando eles estavam fazendo a reforma aqui da ponte de Itajaí Navegantes, e que ficava aqueles quilômetros todos de caminhões, de ônibus e de carros parados aqui na temporada, num sol a pino. Ele saía com um isopor de água, com rosquinha de polvilho, e até os motoristas dos ônibus já davam um sinal para ele poder subir no ônibus e vender. E eles perguntavam: por que você está fazendo isso? E ele dizia: porque eu preciso terminar minha faculdade. Fazia engenharia na FURB, lá em Blumenau. Ia de carona, outro dia de Topic, outro dia ficava para terminar a prova, não acabava, tinha que dar um jeito de vir com a outra Topic da noite, ficava o dia inteiro lá. Por quê, gente? Porque ele não olhou para a realidade dele. Porque ele não olhou para o que as pessoas pensavam. Porque ele não olhou para o que as pessoas diziam. Ele só tinha firme que Deus tinha um propósito com ele. Assim foi com Davi. Então esqueça o que as pessoas pensam. Comece a buscar o que Deus pensa de você. O que Deus te desenhou para ser. E o que Ele quer que você faça nesse tempo. Fique de pé comigo. Quero que você feche os seus olhos. Põe a mão sobre o seu coração. Quais são as guerras que estão parando você e que estão impedindo você de viver o novo de Deus? Não olhe para o lado de fora, olhe para dentro de você agora. Isso não tem a ver com o outro, isso tem a ver com você. Quais são as áreas da sua vida que estão obstruídas e que estão impedindo você de levar uma vida e uma vida em abundância?
Xeremaço bicamandalaba sorabaga. Telereleba sorocotoro mandaramalabaga. Cheblasto comando ibia labache de flamassúbia. Ele pode ter uma espada afiada, mas você tem uma palavra que ela é mais afiada do que espada de 2 gumes e penetra a divisão da água e da alma e do espírito, juntas e medulas. Ele pode ter uma lança, um dardo para te atingir a distância, mas você tem sobre a sua vida a proteção de uma circuncisão no coração, que é uma aliança íntima com Cristo, por meio do seu sacrifício vicário e expiatório. Ele pode ir contra você com seu escudo, mas você precisa determinar, através da pedra, da palavra, que esse território não pertence ao inimigo. Ele foi dado a você com autoridade para que você governe, para que você influencie, porque esse é o lugar que Deus determinou que você esteja. Por isso, não retroceda, não se intimide, não paralise. É momento de desobstrução. Você vai vencer as dificuldades materiais, você vai vencer as dificuldades fisiológicas, biológicas, você vai vencer as dificuldades emocionais e psicológicas, você vai vencer os levantes espirituais, mas esse lugar que Deus te entregou é seu.